Queridos, abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo de número 29. Isso, se puder colocar o versículo 4. Isso, já está até ali. Tá bom. Vamos iniciar essa leitura de uma forma alternada. Aliás, antes de nós iniciarmos essa leitura, deixa eu explicar algo. Essa carta foi uma carta que Jeremias enviou para o povo que já estava na Babilônia. Isso no ano mais ou menos 600 antes de Cristo. E a Babilônia era muito forte naquela época. E por ser forte, ela conseguiu conquistar o Egito. E o Egito tinha uma parceria com Israel. Então ela conseguiu dominar o Egito e junto pegou também Israel e conseguiu levar cativo todo o povo lá para a Babilônia. E quando leva o povo cativo lá para a Babilônia, lá na Babilônia, ou melhor, lá em Jerusalém, especificamente em Judá, eles estavam assim, eles invadiram, derrotaram e abusaram das moças, das esposas, mataram crianças, jovens, adultos, e os mais fracos ficaram... Obrigado, Pedrão. Os mais fracos ficaram para trás e levaram somente os mais fortes para lá. Mas é interessante que, quando nós lemos a partir do versículo de número 4, nós vamos ver ali algo por demais importante. Vamos ler de uma forma alternada? Vamos ler de 4 até o de número 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Segura um pouco, volta. Nabucodonosor foi lá, conquistou, Israel, conseguiu levar cativo lá para a Babilônia, mas só que eu fiz questão de colocar em negrito ali, que eu fiz levar cativo de Jerusalém para a Babilônia. Deus, foi o Senhor Deus que permitiu, eu fiz levar cativo de Jerusalém para a Babilônia. Versículo de número 5, os irmãos. Versículo número 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Assim multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Versículo de número 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvido aos vossos sonhos que vós sonhais. Porque, versículo número 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Versículo número 12, então me invocareis, e ireis e orareis a mim e eu os ouvirei. Ora, a importância da oração. Versículo número 13. Décimo quarto. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Pai querido de infinita misericórdia, às vezes somos assolados por algumas situações, mas nós às vezes somos causadores dessas situações, ó Senhor Deus. Mas na tua infinita misericórdia, ó Senhor Deus, tu és um Deus que olha para o teu povo, ó Senhor Deus.
e mesmo pecadores do jeito que somos, remidos pelo sangue do Senhor Jesus, Tu tens misericórdia de cada um de nós, ó Senhor. Muito obrigado por esta rica oportunidade de estarmos aqui na Tua casa prestando um culto a Ti, ó Senhor. Eu te peço por cada ouvinte da Tua palavra, não da minha palavra, mas da Tua palavra, ó Senhor Deus. Ajude-nos, porque Tu sabes o quanto nós necessitamos de Ti, ó Senhor. Agradecimento este que Te faço e Te peço também pelos enfermos da Tua igreja, que encontram-se acamados nos seus leitos, nos lares e também no leito hospitalar, ó Senhor Deus. Visite a cada um deles e que as mãos daqueles profissionais, ó Senhor Deus, sejam as Tuas mãos no corpo daqueles Teus servos, ó Senhor, e das pessoas que nós conhecemos e amamos, ó Pai. Nós Te agradecemos e Te pedimos ainda em tempo pelos Teus servos que estão viajando. Guarde a cada um deles, ó Senhor Deus, que eles possam aproveitar este momento em família, ó Senhor Deus. E da mesma forma como eles foram guardados por Ti na ida, sejam guardados por Ti também no retorno. Nós Te agradecemos e Te suplicamos em um nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar, queridos. Nós vamos pensar um pouco sobre aquele tema que vai aparecer ali. Dias difíceis. Os dias difíceis, eles surgem em nossas vidas quando nós menos esperamos. Se você pudesse programar a sua vida, se nós pudéssemos programar a nossa vida, não teríamos momentos difíceis. Mas os momentos difíceis surgem de uma hora para outra, de um momento para o outro. Quando você menos espera, o telefone toca e lá vem uma notícia ruim. Quando você menos espera, está no teu setor de trabalho, alguém chega para você, passa-lhe um comunicado. Os momentos ruins acontecem. Estamos no trânsito, estamos dirigindo, de repente pode acontecer de uma colisão. Momentos ruins acontecem. Estamos bem, aparentemente, mas de repente precisamos fazer um determinado tipo de exame e quando pegamos o resultado daquele exame, tem algo a ser resolvido no nosso organismo. As coisas, os momentos difíceis, eles surgem em nossas vidas. Agora, a grande questão é como encarar estes momentos difíceis. Como superar estes momentos difíceis. E eu creio que alguns dos irmãos já experimentaram algum momento dificultoso na sua vida. Em dado momento, você foi surpreendido por uma situação adversa. Alguns de nós. De repente, você foi fazer lá um determinado exame e você, quando nós vamos fazer exame, já vamos assim um pouco apreensivos, né? Confiando em Deus, mas nós já vamos apreensivos. Tem que fazer um exame. Mas aí, quando você chega lá, o médico fala, você está sozinho? Pronto. Quando fala, você está sozinho, aí o teu coração vai, né? Taquicardia, vai. Aí que acelera muito o coração. Então, nós não podemos falar assim, eu sou evangélico e nunca terei dificuldade. As dificuldades poderão surgir em nossas vidas. E a dificuldade surgiu na vida do povo de Deus, ali no reino do norte, ou melhor, no reino do sul, que era Judá. E veio, Nabucodonosor foi até aquele local e invadiu, mas Deus foi que levou o povo para a Babilônia. Momentos difíceis. E Jeremias então resolve escrever uma carta para aquelas pessoas que estavam lá na Babilônia. Jeremias estava aqui em Jerusalém e envia uma carta. Se observarmos o versículo 1, 2 e 3, vamos ver que Jeremias escreve esta carta e envia para o povo que está na Babilônia. E aí eu cheguei a separar aqui algumas situações. Em tempos difíceis, o que nós precisamos fazer? Renove sua fé no verdadeiro Deus. Renove a sua fé no verdadeiro Deus. Surgiu um momento difícil, a primeira coisa que eu devo fazer, suba o seu olhar para o Senhor. Você pode ficar olhando para Nabucodonosor, pode ficar olhando para a política, quem tramou algo contra você, mas Deus está tratando do seu coração.
Aquele povo estava sendo tratado lá no lugar em que eles estavam. Às vezes o Senhor Deus permite que alguma coisa, alguma situação nos abale, venha nos afligir, venha nos entristecer e possamos tirar assim, aprendizado desta situação. E o povo estava tirando aprendizado daquela situação. Deus estava tratando do coração daquele povo. Da mesma forma que Deus está tratando do seu coração agora. Se de repente você está passando por algum momento aflitivo, Deus está trabalhando no teu coração. Houve uma ação permissiva para que isso acontecesse contigo. Porque nada nos ocorre sem a ação permissiva do nosso Deus. Mas saiba que você não está sozinho. Tem um Deus que está cuidando e tomando conta de você todo o tempo. Então, nesse primeiro momento aqui, em tempos difíceis, renove a sua fé no verdadeiro Deus. Porque é Ele que vai mudar toda a história da sua vida. É Ele que vai mudar esta situação que tanto está te afligindo. É Ele que vai colocar fim, e Ele já sabe qual será o fim. Já sabe qual será o fim nesta situação que está tirando o teu sono. Tirando a tua paz, vamos dizer assim. Ele está tratando do teu coração. Mas é necessário que eu olhe para o alto. Não olhe para os nossos agressores. Os agressores não físicos, mas os agressores que estão fazendo alguma coisa contra nós. Não olhe para Nabucodonosor. Conforme o irmão mencionou aqui, nós não estamos vivendo um excelente momento na política. Mas precisamos orar pelos nossos governadores, orar pelo nosso presidente, orar pelos nossos deputados estaduais e federais, pelos vereadores, pelos prefeitos, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então nós precisamos, a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Esta nação, chamada Brasil, está nas mãos do nosso Deus. Já falei um tempo atrás que 14 de maio de 1948, lá estava um homem que votou favorável para que Israel tornasse nação novamente. Então Deus tem um carinho muito especial por o nosso país também. Por todos os países, mas pelo nosso país também ele tem um carinho muito especial. Porque naquele dia, Israel voltou a ser nação. Israel pôde erguer a sua bandeira. Israel pôde novamente fazer uso do seu idioma. Então o Senhor Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Então em momentos difíceis, eu preciso olhar para o alto. O salmista nos diz que elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? É isso que nós precisamos fazer. Nesses momentos aflitivos, ao invés de olharmos para o homem, olharmos para Deus. Senhor, aqui está o teu servo. Senhor, aqui está a tua serva. Tu sabes o quanto eu preciso de ti. O quanto nós precisamos de ti. Tratando-se da sua casa. O quanto nós precisamos de ti. Então, Senhor, venha em socorro à minha vida. Venha em socorro à minha família. Venha em socorro à pessoa que eu amo na minha parentela. Venha em socorro, Senhor, me ajude. Mas eu preciso olhar para o alto. Aqui o povo de Israel, segundo a carta de Jeremias, que nós vamos falar um pouco mais adiante, o que continha naquela carta, o que Deus mandou que Jeremias colocasse naquela carta, vai nos falar e mostrar claramente. A segunda situação, em tempos difíceis, cuide das rotinas da vida. Em tempos difíceis, cuide da rotina da vida. Eles poderiam tranquilamente falar assim, agora que estamos cativos, agora que estamos aqui na Babilônia, não vamos fazer mais nada, vamos ficar aqui agora, seremos prisioneiros, eternos prisioneiros, aqui na Babilônia. Mas só que havia uma promessa do Senhor. Porém, algumas pessoas que já estavam lá na Babilônia, profetizaram que eles estariam lá somente 2 anos. Por isso que em um dos versículos que nós lemos ali, falou sobre os falsos profetas. E eram sacerdotes. Em outras palavras, eram cristãos. Quantos cristãos estão sendo falsos profetas, estão falando aquilo que Deus não mandou falar. Falando aquilo que Deus não mandou falar. E eles falaram assim, ó, somente 2 anos vocês estarão lá na Babilônia. E depois Jeremias escreve, fala assim, ó, 70 anos vocês ficarão lá. Por isso que precisamos tomar muito cuidado
com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós estamos vendo, e fazermos conforme o povo de Bereia, parar para ouvir, para pesquisar se aquilo verdadeiramente procede de Deus, ou se não procede de Deus. Então, a segunda situação em tempos difíceis, cuide das rotinas da vida. O que quer dizer cuidar da rotina da vida? Está difícil a situação? Continue trabalhando. Foi justamente isso que Jeremias falou para aquele povo. Continue trabalhando. Continue semeando as sementes. Vá tirar as ervas daninhas. Tira as ervas daninhas que de repente está na sua vida. Sempre tem. Quem é do interior, já passou pelo interior, sabe que existe aqueles carrapichos que agarra na lã das ovelhas. Sempre tem. Então, existem algumas coisas que nós precisamos tirar das nossas vidas. Cumpra as suas rotinas profissionais. Não é porque nós estamos aqui em Belford Roxo, embora livres, mas existe um estigma, nós somos estigmatizados por morarmos em Belford Roxo e em Bom Pastor. Quando você fala para algum colega no setor de trabalho que mora em Bom Pastor, eu creio que alguém fala assim, devo fazer assim, Belford Roxo que você mora? Que lugar de Belford Roxo? Aí você fala, Bom Pastor. As pessoas devem falar assim, olhar para você e falar, mas que lugar de Bom Pastor? Aí você fala, na Avenida de Distinção, que dá acesso ao Gogó da Ema. Aí que as pessoas ficam assim, de cabelo arrepiado. Mas continue a trabalhar, continue a estudar, porque nós não estamos sozinhos. Cuide das rotinas da vida. Mesmo morando em Belford Roxo, em Jardim Bom Pastor, que fosse em outro local do nosso estado ou da nossa cidade, continue fazendo do bom e do melhor. As palavras de Jeremias, o que estava escrito naquela carta, é que eles continuassem a trabalhar, independentemente da situação em que eles estavam vivendo, independentemente do aprisionamento que eles estavam sofrendo ali na Babilônia. Continue trabalhando. Não olhe para os lados, não olhe para aquilo que pode te acontecer, vai acontecer do pior. Eu sei que temos irmãos aqui na igreja que saem de casa às 4 horas da manhã. Saem todos os dias para trabalhar. Todos os dias. Outros saem 4:30 da manhã. E para sair 4 horas de casa, você deve acordar umas 3:15 da manhã. De repente, alguns estão aí na Netflix nesse horário. Alguns estão na internet nesse horário. E esses irmãos já estão levantando para trabalhar. Saem numa escuridão, num breu. Imagine naquele período que nós tínhamos o fuso horário. Imagine, se 4 horas já está bem escuro, principalmente no inverno, está muito escuro, imagine com o fuso horário. Queridos, continue fazendo o que você está fazendo. Continue trabalhando do jeito que você está trabalhando. Porque eu não posso parar as rotinas da minha vida, porque alguma coisa aconteceu comigo. E Jeremias está falando assim, olha, faça o que vocês têm que fazer aí. Faça o que vocês têm que fazer. Terceira situação. Em tempos difíceis, cuide de sua família. Em tempos difíceis, cuide da sua família. O máximo de atenção que você puder dar à sua família, dê essa atenção à sua família. Alimento, uma família não vive somente de alimento. Colocar o alimento dentro de casa é mais do que obrigação nossa. Mais do que obrigação nossa. Mas dê alimento à sua família, ao seu filho, à sua esposa. Um alimento físico, um alimento espiritual, um alimento emocional. Continue ajudando. Imagine uma esposa falando para o esposo, nós vivíamos bem lá em Jerusalém e agora nós estamos aqui na Babilônia. O que será de nós? E o marido fala assim, agora não tem mais jeito não. Não tem mais jeito. É interessante que ele tinha mais ou menos 35 anos quando o povo foi levado para a Babilônia. E o Senhor Deus fala assim, daqui a 70 anos vocês vão sair daqui. Então, quem é bom de geografia, faça o cálculo. De 35 para 100 dá 105. 105 anos. Imagine você ter que esperar 70 anos
mas era uma promessa de Deus. E Deus cumpriu a promessa. Se de repente Deus trouxesse o povo de volta com 10 anos, aquele povo poderia incorrer no erro novamente e o Senhor Deus permitir que eles fossem levados cativo novamente. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Alimento. Faça pausa na hora do almoço. Se você quer cuidar da sua família, faça uma pausa na hora do almoço. Hoje em dia, não vou dizer que é comum, mas em muitas famílias, uns estão almoçando na sala, assistindo um telejornal, outros estão almoçando no quarto ou jantando no quarto, na frente de um computador. Outro está na sala com o prato na mão, equilibrista com o prato aqui, e na outra mão mexendo no celular, na web da vida. Então tire um tempo para a sua família. Não fique preso, sabe, à internet. Por mais que você tenha que estudar, por mais que você, sabe, tenha as mais variadas obrigações para realizar no dia seguinte, tire um tempo para a sua família. E aqui nós estamos observando que eu preciso cuidar da minha família. E aquele esposo falasse para a esposa assim, olha, não tem mais jeito não. Nós vamos ficar aqui e agora só Deus sabe quando nós vamos sair daqui da Babilônia. Havia uma promessa. Deus falou com Jeremias. Jeremias escreveu a carta e encaminhou lá para a Babilônia. Para o povo de Deus que estava na Babilônia. Existe uma promessa de Deus. E eu não estou falando aqui nenhuma novidade para nenhum dos irmãos. Existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. Existe uma promessa de Deus para a tua vida. Existe uma promessa de Deus. Não é palavra do pastor. Pastor falando assim, olha, Deus tem uma promessa para você. Não sou eu que estou falando. Está na palavra do Senhor. É na palavra dele. E ele tem uma promessa para as nossas vidas. E ele não falha nas suas promessas. Não falha. Então, nessa situação aqui de cuidar da família, cuide da sua família. Porque a sua família conta com você. Espera de você. De repente pode até chegar uma outra família e trazer uma palavra que não seja da parte de Deus, mas te empurrando cada vez mais para o abismo. Empurrando cada vez mais para o abismo. E o esposo e uma esposa jamais vai querer empurrar uma esposa ou esposo para um abismo. Um filho jamais vai querer empurrar o pai para um abismo. O pai jamais vai querer empurrar um filho para um abismo. A grande união. O próximo, amar o próximo como a ti mesmo, está dentro de casa. Que a pessoa que está mais próxima de você é sua esposa, seu esposo e seus filhos. Amar o próximo como a ti mesmo. Então aqui, quando Jeremias envia essa carta para que eles cuidassem da família, eles precisavam estar tomando conta, cuidando da família. Vocês plantem, vocês continuem trabalhando, deem suas filhas em casamento, permita que seus filhos casem, porque assim, vamos parar para raciocinar, aumentaria o número de judeus lá na Babilônia. Não seriam extintos, não seriam assim, sabe, dizimados a ponto de não ter mais ninguém para voltar para Jerusalém. Terceira situação, cuide de sua família, dê alimento, faça pausa na hora do almoço, não fique você e a web. Quarta situação, eu creio que nós vamos embora mais cedo hoje, hein? Porque eu não vou fazer comercial não, acabei a mensagem, nós vamos embora. Quarta situação, em tempos difíceis, ajude a sua cidade a prosperar. Em tempos difíceis, ajude a tua cidade a prosperar. O que eu posso fazer por Belfor Roxo? Belfor Roxo, alguns falam assim, Belfor Roxo é um lixo. Belfor Roxo nem existe no mapa. O que eu vou fazer por Belfor Roxo? Ajude a sua cidade a prosperar. Eles estavam na Babilônia. E Jeremias falou assim, ajude a Babilônia a prosperar. Quantos de nós aqui trabalhamos num local não evangélico? E você evangélico está dentro daquela empresa. Aquela empresa crescendo, você de repente terá parte nos dividendos, no lucro daquela empresa.
Aquela empresa estará crescendo porque você está orando por aquela empresa. E aqui em Belford Roxo nós temos algumas empresas, temos pessoas que trabalham nas mais diversificadas áreas aqui em Belford Roxo. Então ajude a sua cidade a prosperar. Não entre naquela ideia de ser, não vai melhorar nunca. Então o que eu vou fazer por Belford Roxo? Vou pegar um exemplo aqui bem chulo. Um exemplo bem chulo. Sua calçada está toda suja, cheia de papel de tudo quanto é tipo. Pino, até pino tem na tua calçada. O lixeiro não passa por aqui. Não vem ninguém para varrer a minha rua. E vai deixando a rua daquele jeito. Então, ajude a sua cidade a prosperar em todos os sentidos. Porque a cidade melhorando, você também estará melhorando. Vai sobrar, sabe, alguma coisa para você também. A cidade crescendo, você cresce. A empresa crescendo, você vai crescer também. Então, ajude a sua cidade a prosperar. O que tiver ao seu alcance, o que tiver em condições para você fazer pela sua cidade, faça. Porque assim, nós estaremos melhorando a nossa cidade e outros empresários terão uma visão a respeito de Belford Roxo. E Belford Roxo crescendo, a possibilidade de gerar emprego para os nossos filhos, para os nossos netos, isso era muito maior. E aqui eles estavam cativos, irmãos. Eles estavam em plena Babilônia. E Jeremias manda essa carta. Eu não sei como receber essa carta. Não sei como receber essa carta. Eu creio que se eles pudessem responder para Jeremias, Jeremias, por que você fala uma coisa dessa para a gente aqui? Para fazer prosperar a Babilônia? Nós estamos aqui, Jeremias. Somos cativos aqui na Babilônia, Jeremias. Porque Jeremias tinha esse livre acesso. Ele estava em Jerusalém, mas ele ia também lá na Babilônia. Ele tinha um livre acesso. E Jeremias fala assim, ajude a sua cidade a prosperar. Quando nós pegamos todo o capítulo de número 29 e começamos a observar esses textos aqui. Dentro da letra D, o número 4, busque a paz. Busque a paz. Não custa nada tentar buscar a paz. Buscar a paz na sua cidade, buscar a paz dentro da sua casa. Falei na parte da manhã, quero repetir, vou falar novamente agora à noite. Motoqueiro, esse barulho de moto incomoda. O barulho de moto incomoda. E às vezes assusta, né? E às vezes assusta. Assusta também. Mas eu falei na parte da manhã que muitas pessoas, de repente, podem imaginar e pensar o seguinte: por que esse elemento não leva quando empina essa moto, não leva um tombo e se rala todo para poder aprender? E falei na parte da manhã, um irmão confirmou, tem irmãos aqui na igreja que trabalham nesse meio de transporte, trabalham com moto. Então, quando eu lanço, não vamos lançar maldição, mas quando eu lanço uma palavra dessa para os motoqueiros, de repente, você está envolvendo, está incluindo um irmão seu desta igreja ou de outra igreja. Então, queridos, busque a paz. Se você puder amenizar a situação, amenize. Tente buscar a paz. E olha, o que não falta são pessoas que querem tirar a nossa paz. Às vezes é dentro de casa, na vizinhança, no setor de trabalho, na igreja. Na igreja. As pessoas querem tirar a nossa paz, mas não se deixe entrar por este lado aí. Eu aprendi algo quando estava fazendo um desses cursos, que ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Eu que me permito ficar aborrecido. Então busque a paz. Porque você buscando a paz, você vai ter paz. Porque quando nós não buscamos a paz, o conflito parece que aumenta dentro de nós. A outra parte está tranquila, lindo e maravilhosa, ou lindo e maravilhoso, e você que está com aquela situação dentro de você. Então busque a paz. O povo estava na Babilônia e Deus, era para colocar com letra maiúscula, eu não coloquei, e Deus mandou orar. Deus mandou orar. E olha que ele falou, 70 anos vocês vão ficar na Babilônia.
Com certeza, muitas daquelas pessoas não retornaram para Jerusalém. Mas a orientação de Deus era o quê? Orem. Orem. E com certeza nós não conseguiremos ver o que Deus vai realizar na vida da nossa família, na vida do teu filho, na vida do teu neto, mas hoje ore por eles. Continue orando por eles. Não pare de orar. Deus tinha uma promessa, mais uma vez, reiterando o que eu falei ainda há pouco. Deus tinha uma promessa para aquele povo e Deus tem uma promessa para o povo dele nesses últimos dias que se antecede à volta de Jesus Cristo. Ele tem uma promessa, mas é necessário que eu ore. Ore. O povo estava na Babilônia e Deus mandou, ora, porque se a Babilônia prosperar, vai sobrar para você um pouquinho. Se Belfor Roxo prosperar, vai sobrar alguma coisa para você também. Você não vai ficar em grande dificuldade, você não vai ficar sem ganhar nada com a sua cidade prosperando. Porque, de repente, Belfor Roxo se tornou uma cidade dormitória. As pessoas saem para trabalhar fora de Belfor Roxo, Belfort, vamos falar bonito, Belfort de Roxo, né? Belfort de Roxo, tá? Mas só volta para casa para dormir. E o quanto que nós precisamos de grandes empresas aqui na nossa cidade. Espaço aqui não falta. Precisamos de gestores, bons gestores, mas espaço aqui não falta. E quanto mais eu orar, quanto mais eu pedir ao Senhor Deus, Ele vai escancarando, vai abrindo, mandando empresas aqui para Belfor Roxo. E algumas empresas não vêm para a nossa cidade, irmãos. Não vou dizer que nós somos culpados, mas eu creio que nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Aí você vai poder trabalhar perto de casa. Alguns poderão trabalhar perto de casa. Portas de emprego se abrirão e você vai trabalhar perto de casa. Boas escolas, excelentes faculdades, de repente, dentro da nossa cidade. É uma questão de oração. É questão de estar sempre buscando ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me coloque nessa situação. Eu tenho que ficar na brecha. Eu tenho que estar orando, pedindo pela minha cidade. Peça por Belfor Roxo a cada dia. Não peça apenas para terminar, para o Senhor acabar com a criminalidade. Não peça assim, está difícil morar em Belfor Roxo por causa do alto índice de criminalidade. Não peça ao Senhor apenas por essa situação. Peça em todos os âmbitos, para que Belfor Roxo possa melhorar, para que pessoas sintam o desejo de vir morar em Belfor Roxo. Alguma coisa já está acontecendo. Vocês já viram aí aqueles condomínios que tem ali no antigo Carrefour, né? Vários condomínios ali, algumas coisas estão acontecendo, está começando a mudar. Começando a mudar. E nós precisamos orar mais. Orar mais. Nesse pleito que está vindo por aí, temos a sabedoria de pedirmos ao Senhor para que nos indique a pessoa no qual nós estaremos colocando lá para ser os nossos representantes e levantarem, informarem leis em prol do povo de Belfor Roxo. Então vamos orar mais, cada vez mais estarmos orando, pedindo ao Senhor Deus, porque nós estaremos ganhando, você estará ganhando. Eu não sei, não vou nem fazer uma enquete e perguntar quantos irmãos trabalham fora daqui de Belfor Roxo. Não vou nem perguntar. Eu sei que, da minha parte, sempre morei aqui em Belfor, sempre não. Morava na Penha, vim morar em Belfor Roxo. E meu primeiro emprego, saí daqui, fui lá para a Praça da República. Tinha que pegar o trem. Saí aqui de Belfor Roxo, ia para a Praça da República. Depois, a empresa que eu trabalhava foi transferida para Santa Cruz. Agora vocês imaginam, morando em Belfor Roxo, indo para Santa Cruz. Indo para Santa Cruz. Agora imagine, aumentando a situação, melhorando a situação em Belfor Roxo, algumas dessas empresas, sabe, assim, não, vamos montar um polo em Belfor Roxo. Olha você sendo transferido lá de onde você está trabalhando e vindo aqui para Belfor Roxo. Então vamos orar cada vez mais pela nossa cidade, pedir ao Senhor que nos ajude. Essa foi a orientação que Jeremias estava passando para o povo que estava lá na Babilônia. E só aqui, pegando o versículo de número 10, não precisa colocar não, irmão, só pegando o versículo de número 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70
80 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. A situação estava difícil, mas Deus falou assim, olha, vou trazer vocês de volta. Fiquem tranquilos, aquiete seu coração. Vou trazer vocês de volta. Vocês podem trazer uma palavra para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, porque um dia vocês estarão voltando para Jerusalém. Um dia vocês voltarão para Jerusalém. A situação, conforme já mencionada, está melhorando a cada dia em Belford Roxo. Eu creio que é em prol, em virtude da oração dos irmãos. Da oração dos irmãos. Aqui na frente, nós tínhamos um valão. Aí os colegas falaram assim, você pastoreia aquela igreja em frente a um valão? Eu falei assim, valão não. Valão é coisa de pobre. Naquela galeria que tem ali. Aquela galeria que tem ali. Não é no valão. Perto daquele morrinho não. Morrinho é coisa de pobre. Aquela alameda. Então, a nossa oração vai fazendo com que as situações vão melhorando. Porque o político tal, o político A, o político B melhorou ou piorou a situação. Veja a situação. Não estou fazendo... Espero que os irmãos me entendam. Não estou fazendo campanha para ninguém, não. Tá? Mas olha a qualidade do UPA que nós tínhamos aqui e vê o atual. A praça que era aqui, que eu cheguei aqui no tempo que havia prostituição naquela praça, onde foi formado o UPA, o primeiro UPA. Tinha aquelas barraquinhas ali, não sei se os irmãos lembram. Isso é oração, irmãos. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece, irmãos. Então, o que nós precisamos é orarmos cada vez mais. Temos que orar. Vamos orar pelas autoridades constituídas, vamos orar. Não importa quem esteja lá, mas vamos orar porque é uma orientação, uma ordenança bíblica. Nós temos que orar. Em quinto lugar, em tempos difíceis, promova paz na cidade. Agora, não é só a paz dentro da sua casa. Promova a paz na cidade. Promova a paz. Eu não sei quantos fora da situação de evangelismo, quantos dos irmãos, principalmente os irmãos, já se dirigiram a um desses meninos que vivem à margem da sociedade, já dirigiram-se a eles para falar o que Jesus pode fazer na vida deles. Promova a paz na cidade. Em algumas situações, eu creio que vocês já chegaram para um desses meninos ter falado assim, olha, o povo evangélico é o único povo que pede a Deus que vocês vivam. Porque o resto, ou melhor, as demais pessoas pedem que vocês morram. Mas o povo evangélico é o único povo que pede a Deus para que dê paz a vocês, tirem vocês desse tipo de vida e vocês possam avançar na vida. Ser um cidadão, ser um excelente pai. Então, em tempos difíceis, promova a paz na cidade. Pastor, não quero me misturar. Eu não estou falando para você se misturar. Não estou falando para você se misturar. Promova a paz. Aí, dentro da número 5, não xingue a Babilônia. Ore pelos motoristas, pelos empresários. Que lugar terrível. Permita a expressão, que lugar miserável que eu vivo. Irmãos, não usem essa expressão, que lugar miserável que eu vivo. Deus há de transformar esta cidade. Coloque isso no teu coração. E coloque diante de Deus. Senhor, melhore a minha cidade. Senhor, esse lugar já tem o nome de bom pastor. Já tem o nome de bom pastor. Senhor, que venham bênçãos sobre esta cidade. Isso que nós precisamos fazer a cada dia. E olha que Jeremias, mais uma vez, Jeremias manda que eles orassem pela Babilônia.
Por que nós não vamos orar na cidade onde nós temos o nosso domicílio, irmão? Somos domiciliados. Por que nós não vamos orar pela nossa cidade? Temos essa obrigação de orarmos pela nossa cidade. Porque eu creio que muitos nasceram em Belfor Roxo. Quem nasceu em Belfor Roxo aqui? Faz assim. Assim, de 20 anos para cima. Ó. Tem um lá atrás de 55 anos, que ergueu um dos braços. 55 anos. Tem o Cristiano aqui, tem a irmã Lídia, aqui tem a irmã também. Tem o Everlon. Não é, o Everlon tem outra maneira de pronunciar o nome. Tem a Thalita. Muitos dos irmãos nasceram aqui em Belfor Roxo. Ali de 38 anos, né, Kézia? 38. Nasceu em Belfor Roxo. Então vamos pedir ao Senhor, Deus, sabe, que melhore cada vez mais este lugar. Tem uma tia, está com 91 anos de idade. Ela liga e fala, meu sobrinho, ligava e falava. Me comunico com ela até hoje muito bem, de uma forma muito carinhosa e respeitosa. Ela dizia, meu sobrinho, eu não sei como você consegue morar em Belfor Roxo. Não sei como você consegue morar em Belfor Roxo. E ela morava na rua André Cavalcante. Não sei se os irmãos conhecem a rua André Cavalcante. Quase ali perto da Lapa, acho que por ali. Hã? Na Lapa, não é isso? Então, não morava na André Cavalcante. Lá no final da rua, na subidinha do morro. A bandidagem tomou... Os meninos tomaram conta. Ela teve que, foi embora para Laranjeira. Mudou para Laranjeira. Comprou uma casa, um apartamento lá e foi embora para Laranjeiras. E eu continuo aqui em Belfor Roxo, irmãos. Continuo aqui em Belfor Roxo. Crendo que esse Deus é capaz de me guardar onde eu estou. Crendo que esse Deus é capaz de me proteger, capaz de me dar maravilhas aqui em Belfor Roxo. Agora, aqueles que têm condições, o trabalho exige que eles saiam de Belfor Roxo, que mude para outro estado, isso é uma outra situação. Mas enquanto eu estiver aqui, não menospreze o lugar que você mora. E quando alguém falar para você, mora onde? Ih, você nem queira saber onde eu moro. Você nem queira saber. Você mesmo está estigmatizando o lugar que você mora. Eu moro em Belfor Roxo. Em Belfor Roxo? Qual a diferença de Belfor Roxo para grandes cidades que têm comunidades? Não existe nenhuma diferença. A única facilidade é de meio de transporte. E o acesso à área cultural. Mas nós temos de tudo para melhorarmos, irmãos, aqui. Precisamos orar cada vez mais. Orarmos cada vez mais. Ore pelos motoristas. Ore pelos motoristas. Pastor, que negócio é esse de orar pelos motoristas? Porque mais do que nós saímos daqui e vamos lá para o centro do Rio. Alguns, melhor dizendo, saem daqui e vão lá para o centro do Rio para trabalhar. Mas existem motoristas que circulam aqui em Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Então vamos orar por esses homens. Estar orando por esses homens. Existiam profissionais lá na Babilônia, cativos de Jerusalém, lá na Babilônia. Lógico que existia. Mas eles estavam sempre orando. Orar pelos empresários também. Vamos orar pelos empresários. Fechou aquela empresa ali, houve não uma implosão, mas demoliram tudo aqui, um pouco aqui à frente, e há uma expectativa de um empreendimento ali. Olha só, não existia, há 20 anos atrás, não existia. Nós temos o privilégio de ter torres gêmeas aqui em Bom Pastor. Aquele reservatório de água ali naquele conjunto, né? Nós temos torres gêmeas aqui em Bom Pastor, irmãos. Então, ter um grande empreendimento ali onde foi demolido aquela empresa, um grande empreendimento, olha, melhora para o nosso bairro. Olha, melhora para o nosso bairro. Não xingue a Babilônia. Ore pelos motoristas, ore pelos empresários. Ore por aquela pessoa que te deu um emprego, aquela pessoa que não é evangélica, mas abriu a porta de emprego para você. Ore por essa pessoa também. Não vou orar não, pastor. Ih, aquela mulher, aquele homem não quer saber de Jesus. Mas você está trabalhando lá, ela abriu a porta para você. E sabe que você é evangélico ou evangélica.
mas abriu a porta de emprego para você. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus pelos nossos patrões, pelos nossos chefes. Vamos orar por eles, pelos empresários. Em sexto lugar, em tempos difíceis, não seja enganado pela falsidade. Não seja enganado pela falsidade em tempos difíceis. Porque o que as pessoas mais se aproveitam, eu estava conversando com uma irmã na parte da manhã hoje, o que as pessoas mais se aproveitam é da nossa parte, da nossa carência emocional. A nossa carência emocional, as pessoas se aproveitam. Você chega em determinado local com o semblante caído, as pessoas têm logo uma palavra, ó, Deus mandou te falar que... Capítulo 28, versículo 1, 2 e 3, por gentileza, irmão. Olha só, 28, versículo 1, 2 e 3. Olha só o que acontece. Capítulo 28. Não seja enganado pelos falsos profetas. Pode diminuir um pouquinho, se for possível. Isso. 28, versículo número 1. No quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, o profeta Hananias, filho de Azur, natural de Gibeão, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes, olha só, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Versículo número 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Estou querendo fazer uma impostação de voz, porque às vezes aquelas pessoas que querem profetizar sobre as nossas vidas, eles também fazem a mesma coisa. Olha só, se o Senhor tinha falado que em 70 anos, eles falaram que em 2 anos. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Falsos profetas. Ali, não era ninguém da Babilônia que estava falando, não. Eram pessoas pertencentes ao povo de Deus. E às vezes esses falsos profetas estão no nosso meio, irmãos. Falando, usando a boca de Deus, mas não usando o que Deus quer que ela fale. Mas trabalhar na sua emoção, na nossa fragilidade. As pessoas descobrem como que você está, e aí começa a trabalhar. Começa até a preparar a mensagem em cima disso. E aí onde você vê pessoas chorando, as pessoas se derramando em lágrimas. Aí eu fui naquela noite, naquela igreja, e o pastor falou tudo quanto eu precisava ouvir. Ele sabe da sua situação, irmãos. Às vezes ocorrem situações em que o pastor está pregando e está acontecendo na sua vida. Mas existem os espertalhões da vida, no meio evangélico. E nós precisamos prestar atenção. Ali eram pessoas que pertenciam ao povo de Deus, irmãos. Mais uma vez, precisamos fazer igual o povo de Bereia. Tem uma profecia para você, ó, irmão. Tudo que Deus tem para profecia para a minha vida está aqui, ó. Não vem com essa, não. Às vezes precisamos ser curto e grosso. Tramontina. Tramontina. 7º lugar. Em tempos difíceis, avive suas esperanças nas promessas de Deus. Avive suas promessas avive suas esperanças nas promessas de Deus. Se Deus falou daqui a 70 anos, não seria em 69 nem 71, irmãos. É 70 anos. E Deus cumpriu a palavra dele. Eu creio que orar durante 70 anos não deva ser fácil. Orar durante 1 mês já é difícil. Eu parabenizei os irmãos pela uma semana de clamor por 6 dias de clamor por 6 meses de bênção. Eu parabenizei os irmãos por estar aqui orando durante uma semana. Imagine orar durante 1 ano inteiro, 2 anos, 1 década. Imagine orar. E você não vê as coisas melhorarem para a tua vida, nem o teu retorno de onde você saiu. Mas uma coisa Jeremias fala assim, ó, continue orando. Daqui a 70 anos, vou levar vocês de volta. Então, não caiam. Não caiam. A palavra é muito clara e precisa nesse aspecto de falsos profetas. A pessoa chega e... Não caia nesse negócio, irmãos. Não
caia nesse negócio, não. Se não estiver aqui na palavra, se não for extraído da palavra, dá tchau e benção. Dá tchau e benção. 8º lugar. Em tempos difíceis, espera uma virada exponencial. Espere Deus trabalhar, Deus vai fazer maravilha, vai mudar, reverter o quadro da sua vida. Em tempos difíceis, espere uma virada por parte de Deus. Mesmo que o homem possa dizer, possa mencionar, não tem mais jeito. Como que não tem mais jeito? Como que não tem mais jeito? Há quantos dias Lázaro estava no túmulo? Uma pergunta. Há quantos dias Lázaro estava no túmulo? Hã? Um dia? 2 dias? Lázaro não estava no túmulo 1 dia nem 2 dias, irmãos. E Deus trouxe aquele homem de volta. Ele trouxe aquele homem de volta. Lógico que existe dentro da cultura judaica que a pessoa poderia retornar à vida até o 3º dia. Mas não foi no 3º dia que Lázaro voltou. Deus é capaz de ressuscitar mortos. E como que Ele não é capaz de ressuscitar, ou melhor, de reverter o quadro da sua vida, da sua família? Continue orando. Eu vou vencer, porque a palavra me garante isto. É a palavra que me garante. Não é o pastor que me garante, é a palavra que me garante, é o meu Deus que me garante. É o Senhor desta palavra que me garante que eu vou vencer. Eu tenho que introspectar esta palavra na minha vida. Eu tenho que trazer para dentro de mim essa palavra. O Senhor tem uma promessa na minha vida e eu vou vencer. Só não vence aqueles que querem ficar lá fora. Só não vencem aqueles que... Porque a maior de todas as vitórias é que um dia nós estaremos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos junto com o nosso Pai Celestial. Maior de todas as vitórias. Um dia nós estaremos. Mas só que nem todas as pessoas poderão usufruir deste momento glorioso, porque ainda não entenderam do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não aceitaram a proposta de Deus para a vida delas, de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Espere uma virada na sua vida. Espere. Quantos irmãos e irmãs aqui já tinha seu emprego garantido, mas fazia o seu trabalho normal dentro daquela empresa. E depois que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, o quanto que melhoraram. O quanto melhoraram. Eu sou uma dessas pessoas. No setor de trabalho. Enquanto Cristo estava longe da minha vida, eu estava numa situação, trabalhando na empresa que me aposentei, mas, sabe, eu não tinha expectativa nenhuma. Mas a partir do momento que Cristo entrou na minha vida, as coisas começaram a mudar, irmãos. E não mudou apenas na minha vida, não, é capaz de mudar na sua vida também. Se porventura temos alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer fazer você crescer cada vez mais. Mas eu já conheço Jesus, conheço de nome. Mas experimente Jesus na sua vida para ver o que vai acontecer contigo. Você vai melhorar cada vez mais. Então, em tempos difíceis, espere uma virada exponencial da parte de Deus. Ele viria buscar seu povo. Ele iria lá na Babilônia e permitir que seu povo regressasse para Jerusalém. E um dia o Senhor Jesus virá para buscar uma promessa dele. Um dia ele virá para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. E aí? Você vai permanecer na Babilônia? Eu creio que todos nós aqui queremos regressar para a casa do Pai. Regressar para o lugar de onde nós saímos. Todos nós queremos isso. E é isso que Deus espera e o Senhor Deus quer para toda a humanidade. Não para uma dezena, uma centena, milhares de pessoas, mas para toda a humanidade. Que um dia Ele virá buscar o seu povo. Ele cumpriu a palavra dele. Ele foi lá e trouxe o seu povo de volta para Jerusalém.
De igual forma que ele virá, estará nas nuvens para buscar e levar a sua igreja. Primeiro aqueles que já partiram no Senhor, depois não abrir e fechar os olhos, nós subiremos para encontrar com o Mestre. Aquele povo voltou para a Babilônia. Deus permitiu que você chegasse até este mundo. E será que você tem a vontade, o desejo de ir ao encontro desse Deus? Fica um questionamento, uma pergunta para você nesta noite. Vamos orar e agradecer ao Senhor mais uma vez? Pai querido, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto tens nos dado até o presente momento. E sabemos que tem coisas grandiosas a nos oferecer, ó Senhor Deus, já reservada para cada um de nós. Muito obrigado pelas nossas famílias, ó Senhor Deus. Muito obrigado pelo lugar onde nós estamos morando, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus. E te pedimos que este lugar melhore a cada dia. Esta é a nossa oração, ó Senhor Deus. Porque nós não veremos, mas quem sabe os nossos filhos, os nossos netos verão, ó Senhor Deus. Verão uma cidade totalmente transformada, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus. E eu quero te pedir por cada família representada aqui nesta noite. Eu quero te pedir também, ó Senhor Deus, por aquela pessoa que encontra-se conosco nesta noite, mas ainda não entendeu o teu plano de salvação, ó Senhor Deus. A tua palavra é bem clara quando nos diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o único e suficiente Salvador, Ele nos salvaria. Parafraseando, Ele estaria salvando você. Mas se eu sentir vergonha de erguer um dos meus braços para aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, a tua palavra nos diz que um dia também Ele não nos receberá. Muito obrigado por mais esta noite, ó Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, ó Senhor, de podermos mais um ano prestarmos um culto a Ti, ó Senhor Deus, um culto cívico voltado para a nossa nação. E aqui, ó Senhor Deus, o Teu povo estava longe, mas estaria voltando para a nação dele, para aquela nação, para Israel, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos. E eu te peço mais uma vez, pelas pessoas que ainda estão em dúvidas de voltarem para a casa do Senhor ou aceitar o Teu Filho como o único e suficiente Salvador. Que o Teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, que é aquele que é capaz de fazer com que o homem entenda do pecado, da justiça e do juízo, ó Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração do ouvinte da Tua palavra nesta noite, ó Senhor. De tudo quanto elas viram e ouviram aqui nesta noite. Momento de oração, leitura da Tua palavra no início, Romanos 12, 12, ó Senhor Deus. Eu te peço pelo louvor que estivemos ouvindo, apresentado a Ti, mas que nós ouvimos também nesta noite. Eu te peço, ó Senhor Deus, que estas pessoas possam ter assimilado, ter guardado todas essas informações no coração e ter tomado uma decisão, ó Senhor. A partir de hoje, serei uma nova criatura. Eu creio que o Senhor vai me tirar desta prisão que eu estou no momento. A prisão, aprisionado pelo pecado. E vai me livrar, ó Senhor Deus. Serei uma pessoa liberta em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Então eu creio também que essas pessoas de repente possam estar fazendo esta oração, ó Senhor Deus. Quero ser liberto nesta noite. Ouça a oração que sai do coração desta pessoa, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos uma semana super, hiper abençoada por Ti, ó Senhor Deus. E da mesma forma como chegamos até aqui, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e amparados por Ti. Agradecimento este feito em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.